pergunta é: como falar de Jesus para as pessoas? Olha, isso, eu sempre eu vim tratando isso em mim desde quando eu era pequenininho, né? Porque da minha primeira igreja até agora, minha primeira igreja era muito evangelística. Sim. Então eu sempre estive nesse meio. E acaba que pelo fato de eu conversar demais, isso sempre foi fácil. Tipo assim, de conversar e chegar a trocar uma ideia, eu sempre fui de fazer amizade muito fácil. Então, pra mim, geralmente sempre foi muito espontâneo, sabe? Chegar e conversar. Mas essa parada de levar a Jesus para as outras pessoas, na minha visão, tem que ser algo muito natural. Você tem que ser muito cuidadoso com isso. Porque tem pessoas, por exemplo, que querem levar o evangelho, as intenções são as melhores do mundo. Mas na hora de abordar as pessoas, na hora de falar, às vezes quer enfiar Jesus de goela abaixo nas pessoas. E não é assim, sabe? Até nisso, o próprio Espírito Santo é que te direciona. Então você chega para conversar com a pessoa, muitas vezes você só sentiu um incômodo. Tipo assim, nossa, eu preciso falar com essa pessoa. E você não entende o porquê, mas é o Espírito Santo gerando algo dentro de você para você ir até essa pessoa e falar algo. E aí, na hora que você começa a falar com ela, você começa a ver uma abertura. Nossa, essa pessoa, eu nem conheço essa pessoa e ela está se abrindo para mim. Então você já vê o Espírito Santo trabalhando ali. O Espírito Santo é o único que convence. Sabe? É muito engraçado, porque a gente fala tanto de pregar o Evangelho, mas no final das contas, quem convence é Ele. Sempre foi Ele e sempre será Ele. Tudo veio dele e vai retornar para Ele. Então, a única coisa que a gente tem que ser é cuidadoso, é zeloso. A gente não está lidando com qualquer coisa, a gente está lidando com pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de emoções, sentimentos, vontades. Então, é o Espírito Santo quem tem que nos guiar e é o Espírito Santo quem vai convencer a pessoa que está ouvindo. Então, é através da conversa que você vai sentindo a abertura das pessoas, é através da conversa que o Espírito Santo ele te dá uma palavra de sabedoria, que te dá uma palavra de conhecimento. E é assim que se leva Jesus até as pessoas. É assim que se apresenta o Evangelho às pessoas. Apresentando Jesus, porque é isso, é Ele, entende? Então tem que ser algo natural, tem que ser algo espontâneo. Não pode ser algo forçado, sabe? E aí pra mim, sempre foi algo, na minha cabeça, sempre foi algo muito natural. Eu acho que pelo fato de eu conversar demais e ter essa facilidade de fazer amizade, então foi sempre algo muito natural. Eu sempre tentei entender as dores das pessoas primeiro, entender qual que é o objetivo do Espírito Santo em ter me levado àquela pessoa, em ter trazido aquela pessoa até mim, talvez, entendeu? Então, o que eu sempre oro, Espírito Santo de Deus, me mostra as pessoas com quem o Senhor quer que eu fale. Espírito Santo, traga as pessoas que o Senhor quer que eu fale, que o Senhor quer que eu ministre o Evangelho até mim, entendeu? Tipo assim, me coloca nos lugares certos, na hora certa, para que eu possa levar o teu reino. E é aquilo, se a gente não está posicionado, a gente não sabe discernir isso. A gente acha que é algo da nossa cabeça, a gente acha que está vindo de nós, a gente acha mil coisas, menos que é o Espírito Santo que está te direcionando. Por quê? Porque geralmente eu sempre falo isso com o Matheus, um amigo meu. A gente só consegue fazer algo com excelência quando a gente está seguro naquilo. Sim. Você já observou que quando a gente vai fazer algo e a gente não tem segurança naquilo, tipo assim, dá tudo errado? Porque justamente a gente não tem confiança, a gente não tem certeza daquilo. Mas quando a gente está posicionado nele e a gente tem confiança de que é ele que convence, é ele quem traz a clareza da verdade, cara, é certeiro, entendeu? Não tem como não ser, porque é isso. Se você está posicionado, você está sendo certeiro. Sim. Galera, sempre você falando assim, né, sobre posicionados e do natural em Deus, lembrei de um exemplo muito da hora. Parece que quando você está lendo, você está buscando, você está cheio da palavra, eu acho que isso que é o ponto, né? Isso que Deus procura em nós, a gente
disposto a isso, com o coração disposto a isso. Às vezes você não precisa nem falar nada. Aí eu saí, eu tava muito cheio, sabe? Daquele jeito lá. Aí eu saí fora de casa assim, eu tava orando, na verdade. Aí eu, não vou citar o nome da pessoa, aí a pessoa chegou, olhou pra mim e falou assim, cara, só foi olhar, eu fui conversar com a pessoa normal, não falei nada. Mas a pessoa olhou pra mim e fez assim, cara, ontem eu fiz isso. A pessoa desabafou e falou, olha, cara, eu tenho que voltar pra Jesus. Eu não falei nada pra pessoa. E a pessoa, ela mesma começou a se expressar ali, falando que estava em falta, falando que... E eu fiquei, cara, velho, eu acho que esse é o lugar. Esse é o lugar que o nosso coração tem que estar em Cristo. Porque eu creio que Jesus só vai levar as pessoas a qual Ele quer fazer algo na vida dela quando outra pessoa também está nesse lugar de posicionamento, né? Sim. É isso. Perfeito. E falando sobre isso, a gente também, através do nosso exemplo, né, aquilo que a gente faz, as nossas ações, mesmo que às vezes a gente pense, não tem ninguém me vendo, mas sempre vai ter alguém nos observando, né? E também o olhar sem julgamento, porque vai ter pessoas que às vezes estão carregando um fardo tão grande, tão pesado, que às vezes a gente fala, nossa, mas como essa pessoa é grossa, como essa pessoa é sem educação, mas a gente não imagina o que ela está passando interno, dentro de casa, com a família. Então a gente olhar sem julgamento. Esses dias a professora passou um filme pra gente e falava a respeito, né, das clínicas psiquiátricas, dos manicômios, e a gente assistindo, é um filme muito assim, ruim de assistir, porque é algo muito triste que acontece com um jovem que é internado pelos pais e tal. E aí depois a gente fez uma roda de conversa e aí tinha 4 grupos. Um tinha que defender a clínica, o outro tinha que defender o filho, o outro tinha que defender os pais e o outro grupo tinha que defender a sociedade. Aí ela falou assim, agora vocês estão no meio disso e vocês têm que olhar para os 4 âmbitos sem julgar. Aí eu falei, isso é impossível, professora. Aí ela falou assim, se vocês olharam para esse filme com julgamento, vocês vão ter que ver esse filme de novo, porque esse não é o papel do psicólogo. Nossa. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, tipo assim, a questão da gente tentar entender o lado da pessoa é igual a gente tinha que entender o lado dos pais. Sim. O lado daquela clínica que fazia tanta maldade com as pessoas, mas com o recurso que eles tinham, eles ainda tentavam ajudar, né? Então, tipo assim, aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, isso não serve só pro filme, isso serve pra vida. Porque às vezes a gente olha, a gente julga tanto sem saber da história da pessoa, sem saber o que ela tá passando. E essa é uma maneira de, vamos dizer assim, ser hospitaleiro. A gente tem que ser hospitaleiro como Jesus foi, né? Quando Jesus estava nessa terra, quando ele andava, ele sentava na mesa de quem era pecador, ele conversava ali com os fariseus, enfim, e é isso, sabe? É isso. Teve uma época que quando eu comecei a, tipo assim, a ficar mais evangelístico, eu tava apaixonado em caixa de supermercado. Véi, sabe aquelas caixas rabugentas que você fala, nossa, eu dei bom dia, nem me deu bom dia de volta? Era aquelas lá que eu gostava de ir. Eu ia lá, meu Deusinho, eu começava a envolver ali na conversa com a pessoa, e sabe, quando eu via a pessoa, ela se abria. Quando eu via a pessoa, ela tava, nossa, hoje meu dia foi difícil demais, e aconteceu isso, e sabe, e era ali, tipo, nossa, mas fica tranquilo, o Espírito Santo, a maior característica dele é o consolo, então ele vai te consolar, sabe, o Espírito Santo, ele tá aqui pra te ajudar, pra te auxiliar, Jesus, ele te ama, e tipo, a pessoa sério, nossa, velho, tipo assim, sabe, tanto que é gratificante mesmo, sabe, não olhar sem, igual você falou, sem o olhar de julgamento, porque, cara, de verdade, se a gente quer viver uma vida com Deus, a gente não pode ser aquele tipo de pessoas ofendidinho. A gente não pode, porque vai chegar uma hora que Deus vai te incomodar para falar com alguém, e esse alguém ele vai estar fechado. E ele vai assim, não, sai daqui, não quero conversar. Mas o Espírito Santo está te direcionando para isso. Então ele vai te dar a conversa certa, a estratégia dentro do bate-papo ali, para que tudo ocorra da maneira correta, sabe? E aí muitas vezes a gente se ofende com a porta fechada na nossa cara, a gente se ofende com coisas desse tipo, e a gente perde a oportunidade de fazer aquilo pelo qual Deus chamou a gente para fazer.
E muitas vezes o Espírito Santo ele tem que levar outra pessoa para fazer. E é aquilo, o meu maior medo da minha vida é as pedras clamarem no meu lugar. Porque, se as pedras clamarem no meu lugar, eu falhei demais, você tá entendendo? Então é isso.